Senhor Jesus, para que essa semente que essa noite vai ser falada aqui alcance os corações sedentos e que esses corações se tornem terras férteis e que essa semente venha crescer, Senhor, com teu auxílio, trazendo água de ribeiros aos corações de todas essas pessoas, abençoando-as com a tua santa palavra, te abençoando com o teu santo nome, Pai. Aleluia, glória a Deus. É muito bom, né, irmãos, louvar a Deus, sentir a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus nos louvores do Senhor, aleluia, glória a Deus. Irmãos, quero pedir para toda a igreja se sentar em nome de Jesus, pode se sentar. Irmãos, eu quero falar para vocês, como todos os domingos eu falo, para vocês acompanharem as leituras através de suas Bíblias aí, irmãos. Nós aqui usamos a Revista e Corrigida do Ferreira de Almeida, do Padre Ferreira de Almeida, mas vocês podem usar as que vocês quiserem. Podem usar as Bíblias no seu smartphone, mas é fundamental vocês acompanhar a leitura. Por quê, irmãos? Para que o diabo não tenha legalidade em remover essa palavra que vai ser falada aqui, que vai ser semeada no seu coração, amém? Irmãos, aqueles que não me conhecem, eu sou o presbítero Moisés Cavalcante, aqueles que estão chegando aqui agora na live, pela primeira vez, sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. A todos vocês, os meus agradecimentos, a vocês que estão são novos na nossa live, e a vocês que estão nos acompanhando há um tempo também, muito obrigado. Eu quero falar a todos vocês que eu sou o presbítero Moisés Cavalcante, faço lives na minha casa para abençoar as pessoas, amém? Para levar a semente do Evangelho conforme a palavra do Senhor está escrito, amém? Shalom a todos vocês, Shalom Aleichem a todos vocês, amém? Vamos dar início. A palavra de Deus hoje se inicia lá em 1 Reis, lá no Velho Testamento, lá no 1 Reis, capítulo de número 17, e o versículo do 1 ao 6. Essa passagem, irmãos, tenho certeza que muitos de vocês aí já têm até decorado ela. Mas é uma palavra muito abençoada. Todas as vezes que eu leio, Deus me mostra algo novo. Deus coloca algo novo no meu coração. Porque a palavra de Deus, ela se renova. Cada vez que você lê, ela se renova. E cada vez que você lê, ela se renova. E Deus está sempre trazendo à luz a palavra dele. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos ler a Bíblia? A Bíblia fala lá em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 6. Primeira parte. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Quem era Acabe? O rei. Vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, que neste ano nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ai, só Deus mesmo faz uma coisa dessa. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto a ribeiros de Querite, que está diante de Jordão, e há de ser que lá beberás do ribeiro, que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque habitou junto ao ribeiro de Querite, e que lá diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro, e sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não havia havido chuva na terra. Irmãos, essa é a primeira parte da nossa leitura. Eu quero trazer uma pequena explanação. Por que Elias chegou no homem, um dos homens mais temidos da terra naquela época, que era Acabe? Os profetas que profetizavam contra a sua vontade, ele mandava matar, irmãos. Ele mandava matar. Mas o que aconteceu? Por que Elias profetizou para que não houvesse chuva na terra? Por quê? Porque não sol. Vou profetizar que não haja sol na terra. Vou profetizar que todos os seres viventes
morram. Vou profetizar que todos os seres viventes saiam desta terra. Vou profetizar. Irmãos, por que Elias profetizou para o homem, o rei mais temido daquela época, que não haveria chuva na terra, nem orvalho? Quer que chama a ambulância? 190 do SAMU? Irmãos, por que Elias profetizou que não haveria chuva na terra? Irmãos, a terra ficou 3 anos e meio sem chuva, conforme a palavra do profeta. Aí eu falo para você, irmãos, às vezes a gente se pega em situações assim que Deus fala com a gente, para a gente levar a mensagem para alguém. E às vezes a gente hesita de falar essa mensagem para essa pessoa. Às vezes Deus traz uma palavra para o nosso coração para a gente falar para o pastor da igreja, ou para o obreiro, ou para qualquer pessoa que seja. Existem pessoas que a gente olha e fala assim, essa pessoa vai aceitar, né? Que eu venha trazer uma palavra do Senhor para ela, para o coração dela. Mas tem pessoas que não aceitam. E aí você já fica na segunda se você fala ou não. Agora imagine, irmãos, se Deus mandasse você falar algo para uma pessoa que podia te matar. Mas Elias, irmãos, naquele momento Deus tinha colocado aquilo no coração dele. E ele foi lá e ele profetizou para aquele homem. Falou, olha, nem chuva e nem orvalho cairá na terra, até que eu determine que volte a chover. Irmãos, que autoridade esse homem tinha. Que particular com Deus que esse homem tinha. Aleluia! Aleluia! Pela vida de Elias. Mas por que, irmãos? Porque naquela época, Acabe, ele tinha se casado com uma mulher chamada Jezabel. E esse casamento, irmãos, era para cumprir algumas agendas políticas dele. Porque naquela época os reis, para eles não terem guerra com outro reinado que eles temiam, eles davam seus filhos em casamento aos reis, para que houvesse uma aliança. Só que Acabe, irmãos, através dessa aliança, ele não buscou a presença de Deus para fazer essa aliança com esse rei. Ele não buscou a palavra de Deus para se casar com essa mulher. Ele simplesmente foi lá por causa de uma agenda política. Não, esse rei de Tiro aqui, eu vou casar com a filha dele e pronto, acabou, para formar aliança. Simplesmente para isso. Ele cuidava de 10 tribos de Israel. 10 reinados. 10 tribos, estava tudo sob o seu cuidado. Mas ele, irmãos, de todos os reis que se antecederam ele foi o pior. Até ele não tinha tido rei ruim como ele. O que ele fez? Ele permitiu que a mulher dele, Jezabel, trouxesse todos os tipos de Deus e cultuasse os seus deuses dentro de Israel, né? Profanando a terra de Israel, fazendo aquilo que Deus mais abomina, que é a idolatria. Deus não suporta a idolatria, irmãos. Deus ele não gosta das pessoas que tentam dividir a sua glória com outras pessoas. Deus, ele é absoluto. A palavra de Deus fala que Deus, olhando para os lados, não via outro Deus senão a ele, então jurou por si mesmo. Deus, ele é absoluto. Então por que ele, sendo absoluto, ele vai dividir a sua glória com outra pessoa? Ou com um Deus que ele sabe que é um objeto inanimado, que jamais vai estar à sua altura? Então ele não divide a sua glória, irmãos. Simplesmente isso. E aquela mulher que Acabe tinha casado, Jezabel, ela era devota de muitos deuses. E lá eles cultuavam um deus chamado Baal. Esse deus, irmãos, ele era considerado o deus da fertilidade. Esse deus chamado Baal se chamava lá Baal Shamim. Baal Shamim, ele era considerado um deus da agricultura, porque ele trazia chuva, ele trazia sol, e a agricultura na época era farta, muito farta a agricultura, por causa desse deus chamado Baal Shamim. E esse deus, irmãos, eles cultuavam, eles faziam sacrifícios a esse deus. E o povo estava dividido.
de Israel estava cultuando a Deus e cultuando a Baal. E Deus olhou lá de cima e Deus ficou triste com essa situação que o povo de Israel, o povo de Israel sabia que Deus não gostava desse tipo de coisa, mas mesmo assim eles começaram a praticar essa idolatria, irmãos, e eram muitos deuses, muitos deuses. Então o que acontece, irmãos? Quando era a época da safra, quando era a época de plantio, eles faziam muitos sacrifícios a Baal. E eles faziam sacrifícios às vezes até com seus próprios filhos. E nessas épocas eles praticavam, dentro desses dos seus sacrifícios que eles praticavam a Baal, eles faziam orgias sexuais. Eles faziam grandes orgias sexuais para Baal. E o que eles faziam? Além dessas orgias, eles até entregavam seus próprios filhos a serem sacrifícios de Baal. Então Deus estava olhando de cima, irmãos, estava muito triste, estava desagradando a Deus, porque o povo de Israel estava dividido. E quando Deus ele colocava um rei para governar Israel, ele falava para os reis, falava assim, ó, se você fizer tudo conforme a minha palavra, se você permanecer dentro dos meus estatutos, eu estarei contigo. E os teus filhos herdarão o teu trono. E a tua terra será fértil. Todos os homens de Israel e as mulheres de Israel, eles sabiam que se eles permanecessem fiéis ao Deus verdadeiro que era Jeová, eles teriam tudo. Eles não precisavam ser divididos por Baal ou por qualquer outro Deus que tivesse na época. Então quando Elias chega ali e profetiza que não haveria chuva e nem orvalho na terra, era para ferir aquele Deus Baal. Ele queria ferir, ele queria mostrar que só existia um Deus, que era o Deus que trazia a fertilidade, que trazia a colheita. Era só um Deus, não tinha Baal, era só o único Deus. Então, naquela época, irmãos, você imagina, depois de 3 anos, nós vamos ver agora lá em 1 Reis 18. Abram suas Bíblias aí, 1 Reis 18. E lá, irmãos, agora, Elias, ele vai se apresentar para o rei. Aí você vê, já tinha 3 anos de seca. Agora vocês imaginem, irmãos, 3 anos de seca. Irmãos, você sabe que uma terra seca, ela não produz. Uma terra seca não produz, irmãos. A terra que é fértil é uma terra que cai águas. A terra que ela é banhada por rios, ela é uma terra próspera. Tanto que as pessoas, como os reinos, quando eles iam invadir as terras, o que eles faziam? Eles interrompiam o suprimento das pessoas. As pessoas sem alimentos, elas morriam. Elas ficavam sitiadas. E aí depois que as pessoas ficavam fracas, eles entravam com seus exércitos e matavam todo mundo. Então nós precisamos do alimento. E as águas, a chuva, o que ela faz? Ela rega a terra e a terra dá sua novidade. A terra, ela jamais vai dar sua novidade se ela não tem chuva. Então imagina a escassez de alimento que estava naquela época. Mas vamos lá. Ó, lá no 18. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Irmãos, a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e sustentou com o pão e água. E disse Acabe a Obadias, vai pela terra todas as fontes e águas e todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os nossos cavalos e as nossas mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartiu entre si a terra para passarem por ela, e Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Irmãos, Obadias também era um homem de Deus. E ninguém fala de Obadias. Vocês imaginam, irmãos, o homem pegar 100 profetas,
de 50 em 50 e colocar numa gruta, numa caverna, e sustentar 100 pessoas de pão e de água, de pão e de água. Olha, irmãos, que bênção. Olha que bênção. Lá atrás, Deus sustentou Elias na beira do ribeiro com as suas águas. E ele mandava os corvos levar o pão e levar a carne para Elias. E Deus, ele mantém a gente, ele nos sustenta. Irmãos, por isso que eu falo, Deus, tudo que nós precisamos é Deus. Porque todas as nossas necessidades Deus vai suprir. Eu falo para você, não se preocupe, porque Deus está olhando por você. Coloque todas as suas ansiedades nas mãos do Senhor, que Deus, ele fará tudo por você. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe se você precisa de um emprego. Ele sabe se você precisa de um casamento. Ele sabe se você precisa de uma casa. Ele sabe se você precisa de um carro. Ele sabe de todas as suas necessidades. Então não se preocupe com as suas necessidades. Simplesmente se coloque à disposição de Deus. Coloque a sua vontade no centro da vontade de Deus. Aleluia. E tudo Ele vai fazer por você. Porque se Deus é capaz de pegar um corvo e determinar para o corvo, vai lá e leva carne para o meu servo, leva pão. E os corvos, eles levavam pão e levavam carne para o servo dele. Imagina, irmãos, o que Ele fará com você. Imagina, irmãos, o que Ele fará com aquele que se coloca no centro da vontade de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Lá no 7, irmãos. Estando, pois, Obadias já no caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo, ele se prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor? E Elias disse-lhe: Eu sou. Vai e diz ao seu senhor: Eis que aqui estás, Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues o teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que houve nação e nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, dizendo: eles aqui não está. E então ajuramentava os reinos e as nações, se ele não tinha achado. E agora tu dizes: vai e dizes ao teu Senhor: eis-me aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse e não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém o teu servo teme ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu Senhor o que eu fiz? Quando Jezabel mataram os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, e de 50 em 50 numa cova, e sustentei eles com pão e água. E agora dizes tu, vai e diz ao teu Senhor: eis que eu estou aqui, Elias, está aqui Elias, e me deveras hoje me mostrares a ele? Então foi Obadias encontrar-se com Acabe. Ele anunciou o que foi Acabe. Foi Acabe e encontrou-se com Elias. Irmãos, vocês imaginam, durante esses 3 anos de fome e de seca, um rei desejando matar Elias. Você vê que Obadias, irmãos, ele estava com tanto medo de Acabe, porque Elias fala para ele assim: ó, vai lá e fala para o teu senhor que eu estou aqui, eu quero falar com ele. Ele falou assim: ó, Senhor, o que eu fiz para você querer a minha morte? Se eu chegar para Acabe agora, que ele procurou o Senhor por todos os reinos, se eu chegar para ele que o Senhor está aqui, e de repente o Espírito do Senhor pegar você e esconder, ele vai me matar. Mas aí Elias falou para ele, falou assim: ó, vai e fala que eu estou aqui, que aqui eu estarei. Viva Deus, que eu sirvo a um Deus, eu não vou mentir para você. Fale para ele que eu estarei aqui, eu estou aqui. E ele foi e falou: irmãos, olha como era Acabe. Imagina como um homem desse era perverso. Até as pessoas que trabalhavam com ele, que serviam a ele, tinham medo de simplesmente falar algo que desgostasse ele ou desagradasse ele, que essa pessoa poderia morrer, irmãos. Essa pessoa poderia morrer simplesmente, somente de falar algo para um rei que ele não gostasse. Ele mandava matar e pronto, acabou. Matava e já era. Então, irmãos, o que acontece? Lá no 17, ó: e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe:
Acabe: és tu o perturbador de Israel? E disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa e o teu pai, porque deixares os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalins. Irmãos, agora percebe. Não sei se era Deus que dava força para esses homens, para esses profetas. Porque o profeta chegar para um homem que já estava querendo a cabeça dele, e ele chega para o profeta e fala assim: ah, então você que é o perturbador de Israel. Aí ele fala assim: eu? Não. O perturbador de Israel é você, seu pai, sua mãe e tua casa. Que depois que você aceitou esse casamento com essa mulher, você trouxe as desgraças para Israel. Olha o que esse homem falou para um rei que estava querendo matar ele. Percebe? E agora, pois, envia ajuntas a mim, todo Israel, no nome do Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Ó, o que ele falou? Falou para o rei Acabe, falou: ó, vai agora e junta os 450 profetas lá no monte, e eu vou lá, e nós vamos fazer algo lá. Então, lá no 20, então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou ao todo o povo e disse: até quando cochoareis entre dois pensamentos? Se é do Senhor ou de Deus, segue-o, e se é de Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Olha, irmãos, Elias chega para o povo inteiro que está lá assim no Monte Carmelo, falou assim: ó, até quando vocês cochearão entre dois senhores? Por isso que a palavra de Deus fala, irmãos, que você não pode servir a dois senhores. Ou você há de agradar um e desagradar o outro, ou você há de agradar um e desagradar o outro. Não tem como você se dividir, irmãos. Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. E naquele momento Israel estava dividido. Muitas pessoas estavam ainda querendo servir a Deus, mas por medo daquele homem, por medo daquele homem do rei, e por causa da sua mulher Jezabel, que eram pessoas terríveis, talvez fosse por esse motivo. E talvez não fosse por esse motivo. Cada um tinha os seus motivos, mas eles estavam servindo a Jeová e estavam servindo a Baal. E Deus não se agrada disso. Então, irmãos, naquele momento Elias vai e toca na ferida do povo. Até quando vocês vão se cochear entre dois senhores? Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal. Não tem problema, vocês podem servir a Baal, podem servir a Deus, mas decidam agora. E é isso que acontece no meio da gente, irmãos. Muitas das vezes as pessoas estão divididas na igreja. Muitas das vezes quando você teve o seu chamado, você estava lá fiel a Deus, mas de repente você começa a se distanciar dos caminhos do Senhor. Você começa a ter outro entendimento, você começa a seguir religiosidade, você começa a seguir líderes, mesmo que esse líder, você sabe que esse líder está errado, está te levando para um buraco, mas você continua seguindo esse líder. Mesmo você sabendo que a Bíblia fala para você que não era para você seguir dessa forma, que Deus não aceita você servir assim, mesmo assim você está servindo assim. Servindo a dois senhores. Até quando você vai servir a dois senhores? Aí, irmãos, então enviou Acabe mensageiros, né? Se encontraram lá. Lá no 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, a 2 bezerros. E eles escolheram para si um dos bezerros, e dividiram em pedaços, e ponharam 2 pedaços, e ponharam sobre a lenha, porém não lhes meteram fogo, não metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e eu porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse:
Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um bezerro, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metai fogo. Lá no 26, para irmãos, ó. O que aconteceu? Elias falou para o povo assim, ó. Falou para os profetas: vocês escolhem um boi, um bezerro, e eu vou escolher um bezerro. E vocês vão fazer um altar. E vocês vão colocar as pedras, e vão colocar as madeiras, e vocês vão pegar o bezerro de vocês, vai matar, vai cortar os pedaços e pôr em cima do altar. Só que vocês não vão pôr fogo. E vocês vão clamar aos deuses de vocês. E eu vou pegar o meu bezerro, vou fazer o meu altar, vou fazer de pedra, madeira igual o seu, e vou colocar os meus bezerros aqui. Então vocês vão fazer o altar de vocês aí, e eu faço o meu aqui. E vocês vão clamar aí o Deus de vocês, e eu vou clamar o meu aqui, certo? O Deus que responder com o fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. E todo mundo falou: opa, é agradável essa palavra, vamos fazer. E assim foi feito. Lá no 26. E tornaram o bezerro que eles deram, e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e sentava sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que no meio-dia Elias zombava deles, ó irmãos, Elias zombando deles. Ele dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus, pode ser que ele esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamando em grandes vozes, e se retalhavam com telhas e com facas, e com lancetas, e conforme o seu costume, até derramavam seus próprios sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, e até que a oferta de manjares se ofereceu. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todos os povos: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e preparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Ó, o altar do Senhor estava quebrado. Ele reparou o altar, e Elias tomou 12 pedras, conforme o número de tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E lá no 32, e com aquelas pedras edificou um altar no nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, seguindo de largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água o cântaro, 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E fizeram a segunda vez. E disse: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. E de maneira que a água corria do altar, derramava sobre o altar e caía no chão. E ainda até o rego se encheu de água em volta do altar. E sucedeu, pois, que, fazendo-se a oferta de manjares, ofereceu Elias, e chamou e disse: irmãos, Elias pegou o altar dele, colocou a pedra, colocou a madeira, colocou o bezerro em cima de pedaço, e mandou derramar 4 cântaros de água em cima. A água foi tão abundante em cima que molhou tudo, molhou a madeira, molhou tudo. E fez um rego em volta do altar, e encheu o rego em volta do altar. Então, esse sucedeu, pois, onde eu parei? 37. 36. Esse sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor. Olha, irmãos, olha que interessante. O povo ficou gritando de manhã até meio-dia. Gritava, a Bíblia fala que até a voz deles parou, que eles não tinham mais voz para gritar. E Elias até tirou o sarro deles, falou: meu, será que o Deus de vocês não foi viajar? Será que ele não está dormindo? Grita mais alto. E eles começaram a se cortar, e o sangue descia, e o Baal não nada fazia. Presta atenção. Aí Elias vai e manda fazer o altar dele, do jeito que vocês entenderam, com um monte de água em abundância. E aí Elias vai e fala: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor,
responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor, o Deus que tu fizesse tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Pum! Consumiu a lenha, consumiu a pedra em pó, ficou um pó. E ainda lambeu a água em volta do fogo. A água em volta do altar lambeu o fogo. E o fogo consumiu o altar, a rocha, a madeira, lambeu a água em volta. E o que todo o povo vendo aquilo, caiu sobre os seus rostos. E disse, só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O povo vendo aquilo ali, irmãos, ficaram maravilhados e se prostraram diante dos seus rostos e começaram a gritar, só o Senhor é Deus. Você pode clamar esta noite, você pode dizer esta noite que só o Senhor é Deus. Aleluia. Então disse Elias, e só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Irmãos, o nosso Deus que nós servimos é fogo, e é fogo consumidor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e não que o diabo não tenha poder para descer fogo do céu, mas ele só pode descer fogo do céu se Deus autorizar, porque até o diabo faz as coisas conforme a vontade de Deus. Lá em Apocalipse 13:13, a Bíblia fala que no final dos tempos o falso profeta irão fazer prodígios e farão fogo descer do céu à vista das pessoas, para que as pessoas possam adorá-los e segui-los. A Bíblia fala em Apocalipse 13:13. Então o diabo ele é capaz de fazer fogo cair do céu, porque Deus vai permitir. Mas aqui Deus não permitiu, sabe por quê? Porque até o diabo obedece a Deus quando Deus quer. Aleluia! E às vezes, irmãos, a gente tem dúvida desse Deus maravilhoso. Às vezes fica deixando a dúvida entrar no nosso coração, que Deus fará milagres por nós, e Deus fará um sobrenatural por mim e por você esta noite. Aleluia! Então disse Elias a Acabe, lá no 41, sobe e come e bebe, porque reúne-a de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou na terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e dizia ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu e olhou e disse, não há nada, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. E sucedeu que ele, a 7ª vez que ele sobe no cume, ele disse, eis que aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem que desce para a chuva e não apanhe. E sucedeu que, entrando ao céu, se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezabel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, a qual cingiu os seus ombros, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezabel. Irmãos, depois de ele ter feito aquele prodígio, depois de ele ter lançado fogo do céu, e ter consumido aquele altar, para mostrar que ele era Deus, aquele servo dele, obediente, sobe de novo lá no Monte Carmelo com o seu servo e fala para ele, fala assim, ó, vai lá no cume e olha para o mar, e olha, vê se tem alguma coisa. Ele fala, não vi nada, meu senhor. Ele fala, volta lá 7 vezes. E ele, na 7ª vez, ele viu saindo do mar como se fosse uma mão, uma nuvem feito como se fosse uma mão, e começou a tomar conta de todo o céu, e os ventos começaram a soprar, e a chuva desceu na terra novamente, irmãos. E aí a gente começa a observar como Deus opera milagre através dos seus profetas, dos homens que sabem se colocar e se comportar diante da presença de Deus. Um homem que coloca a sua vontade no centro da vontade de Deus. Elias não fez aquilo para se amostrar. Elias não fez aquilo, irmãos, para ganhar like. Elias não fez aquilo, irmãos, para ter dinheiro.
Ele não fez aquilo por intermédio para ser famoso. Ele fez aquilo, irmãos, para que o nome do Senhor fosse glorificado na terra. Aleluia. E é isso que nós precisamos hoje, de homens e mulheres que façam as coisas para que o nome do Senhor seja glorificado na terra. Porque é Ele, e tudo para Ele, e tudo para Jesus. Porque Ele é o único, Ele é o autor e consumador de nossa fé. Não existe outro Deus que não seja Jesus. Não existe Deus como Jesus. Jesus é o nosso Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Entregue os seus caminhos ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Porque Deus tudo fará. Jesus tudo fará por você. Aleluia. Ele move montanhas por você. Ele faz cair fogo do céu por você. Glória. Ele faz os exércitos se fugirem da tua presença, os teus inimigos fugirem da tua presença, porque Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o único Deus verdadeiro, e não existe Deus que não seja o nosso Deus, Jeová, Jesus e o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é verdadeiro. O nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Aleluia. E naquele momento, aquele povo de Israel que estava dividido, naquele momento eles entenderam que a mensagem daquele profeta era verdadeira, e aquele fogo respondido por Deus naquele altar, a divisão do povo que estava dividido se uniram contra aqueles profetas de Baal, e todos eles foram mortos. Aleluia. Todos eles foram mortos a fio de espada. Glória E naquele momento Israel percebeu que o Deus de Israel estava sobre eles, que o olhar do Deus de Israel estava sobre eles. E aquele homem não temeu, e Elias não temeu, porque ele sabia que aquele rei e aquela esposa daquele rei poderia caçá-lo, poderia buscá-lo e poderia matá-lo, mas ele queria fazer a vontade de Deus. E é isso que nós precisamos fazer hoje. Nós precisamos de homens e mulheres tementes a Deus, que não tem medo de falar a verdade, que se posiciona diante das coisas e falam a verdade. Quando Deus traz a mensagem, Ele entrega a mensagem. Ele não teme, Ele não volta, Ele não esmunga, Ele simplesmente faz a vontade de Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. E aquele Deus falso, chamado Baal Shamim, que era o Deus da fertilidade, naquele momento foi desmascarado, porque ele não tinha poder. Era um Deus inanimado, era um Deus feito de pedra, era um Deus feito de barro, era um Deus feito de madeira, era um Deus que não responde àquelas pessoas que o servem. Mas Elias, naquele momento, ao clamar a Deus, e Deus responder com fogo, aquelas pessoas viram que só existe um Deus verdadeiro. Aleluia. Aleluia. Glória a Que Deus. só um Deus é merecedor do nosso clamor. Só um Deus é merecedor dos nossos cânticos. Aleluia. Só um Deus é merecedor das nossas orações. Só um Deus é merecedor de nós nos prostrarmos e adorarmos a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero falar para você esta noite. Se você serve a um Deus falso, deixe de servir a um Deus falso e sirva a um Deus verdadeiro. Glória a Deus. E como aquela multidão que ficou clamando a Baal, que ele não respondeu, e se entregaram ao Senhor, porque o Senhor mostrou que o único Deus verdadeiro era aquele Deus que derramaria fogo do céu, e um fogo consumiu a pedra, consumiu a rocha, consumiu a madeira, consumiu a carne, e desceu para a terra e bebeu a água que estava em volta do altar. Eita, Deus verdadeiro, Aleluia. Deus maravilhoso, esse é o único Deus verdadeiro. E ele naquele dia saiu como vencedor, porque Ele é o único Deus verdadeiro. E esta noite eu pergunto para você: você quer entregar a vida para um Deus verdadeiro esta noite? Levante a sua mão que nós vamos orar por você. Entregue seus caminhos nas mãos do Senhor, porque Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o único Deus que pode te levar ao Pai, que pode te levar à vida eterna. Eu peço para a igreja, fique de pé em nome de Jesus. Irmão, já é 19h07, os irmãos me perdoem. Irmãos,
Quero falar para vocês que estão aí do outro lado. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Não existe outro caminho. Só existe Jesus. Não existe outra verdade a não ser de Jesus. Aleluia. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Entregue os teus caminhos na mão de Jesus. Glória a Deus. Traz Jesus para dentro da tua casa. Traz Jesus para dentro do teu negócio. Traz Jesus para dentro da tua empresa. Traz Jesus para dentro da tua casa, para dentro do teu casamento. Que você vai ver, irmãos, como será próspero a tua família. Aleluia, Jesus. Traz Jesus para habitar na tua casa. Abre as portas da tua casa para Jesus, que você vai ver grandes coisas, grandes prodígios. Ele fará no meio da sua família. Aquele filho que foi, retornará. Aquela esposa que foi, retornará. Aquele marido que foi, retornará. Porque Deus é vida e Deus é justiça. E Ele sempre cumpre aquilo que Ele promete. Aleluia. Mas se você, irmãos, que não tocou, que o Espírito Santo não tocou no teu coração, eu peço a Deus para que Ele te dê uma nova oportunidade. Quero nos orar esta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, para aqueles que se renderam ao Teu Espírito Santo esta noite. Ó Espírito Santo de Deus, faz morada, perdoa os seus pecados. Esteja junto com Ele nas suas dificuldades. Até que Ele venha a estar com o Senhor, Pai amado. Desde este momento até o momento que ele estiver com o Senhor, esteja junto com ele, Senhor, oriente ele, Pai amado, blinde a sua mente contra o pecado, cala a boca do diabo no seu trabalho, cala a boca do diabo na sua escola, e que ele seja um servo teu, e que ninguém, Senhor, ostente perseguição contra o teu servo. Abençoa ele, abençoa a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Que sejam perdoados os teus pecados, que você seja cheio do Espírito Santo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus. Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana repleta de bênçãos. Até domingo que vem, às 18 horas, estaremos aqui novamente. E se você puder, compartilhe a nossa live, irmãos, porque isso que nós pedimos, para que essa live alcance vidas, para que esta palavra, essa semente que aqui foi semeada, alcance vidas, em nome de Jesus. Amém. Levante as suas mãos e daremos a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Isso foi terminado em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus.